248, com entrega pelo 3422-1993. Supergás, a mais antiga de Alegrete. Nosso guia 3422-0101. Informação de qualidade. Bom dia, ouvintes da Rádio Alegrete. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas de Alegrete, o programa da família conservadora, a voz da direita no município. Estamos aqui hoje com a ilustre presença do vereador Jaime do Republicanos, partido que cresceu bastante e já saiu vitorioso desse primeiro turno. Meu companheiro Coronel Ronaldo. Coronel Castro foi lamber a cria em Santa Catarina e aí vai ficar afastado durante essa semana, talvez ainda a semana que vem aqui do programa. Foi respirar novos ares. Eu acho que fazer um vale lá na... Ele para ir levar alguma coisa é difícil, né? Porque ele vai com o porta-mala vazio. Então, estamos começando mais um programa, depois de uma eleição bastante disputada. Não se esperava muito diferente. A gente vai fazer uma leitura, tanto quanto técnica, dos dados que se tem até o momento. Vamos falar também sobre a questão do grande número de abstenções. Mas antes eu queria agradecer aqui em nome do deputado Sanderson os 1.536 votos que o município de Alegrete deu para ele. Isso só enche de responsabilidade, além de muito orgulho, pelo reconhecimento que ele teve aqui do nosso município. Ficou atrás somente dos candidatos que nasceram aqui em Alegrete. Afonso Mota foi grande vitorioso aqui com 18 mil votos. Fez jus. Eu acho que nós temos que reconhecer, independente de partido político, as pessoas que investem no município, os deputados que têm um compromisso com o município de Alegrete, têm que colher os frutos do que plantou, né? Ele plantou, colheu. Depois ficou o deputado Zuco e depois a Fernanda Melchiona, se não me falha a memória, acho que foi a Fernanda Melchiona e depois o deputado Zuco e depois o deputado Sanderson, foram os 4 mais votados. Então aqui a gente quer deixar esse agradecimento à comunidade alegretense por essa confiança e tenho certeza que isso vai fazer com que o deputado esteja mais presente ainda no município. Um deputado que, embora não seja daqui, trouxe 4 milhões de reais de investimento nos últimos 4 anos aqui para o município de Alegrete. É um valor significativo e eu tenho certeza que isso tende a aumentar agora nos próximos anos. Bom dia, Coronel Ronaldo. Bom dia, estimado amigo doutor Alexandre Machado, nobre vereador Jaime. É uma satisfação ombrear com os companheiros aqui nesse sábado no programa Crônicas de Alegrete, como já bem falou o Alexandre, o programa da direita conservadora. Um abraço a todos os ouvintes, ao meu amigo Valtério. Hoje eu fugi de serviço, Valtério, para estar aqui. Então, como falou já o Alexandre, após essa ressaca eleitoral, né? Vamos aqui debater os assuntos da semana. Bom dia, vereador. Muito bom dia, coronel. Quero primeiramente dar um bom dia aos ouvintes da Rádio Tia Alegrete e principalmente aos ouvintes e telespectadores do programa Crônicas do Alegrete, né? Programa conservador, ao Coronel Ronaldo Costa, ao meu amigo Dr. Alexandre Machado. Quero agradecer pelo convite. É uma honra para mim estar participando de uma programação de envergadura como esta, de grande audiência no nosso Alegrete e a nível, pelas redes sociais, a nível nacional, né? E eu me sinto muito à vontade de estar aqui junto com 2 homens de direita e principalmente conservador, né? Porque eu acho que é isso que nós precisamos
lutar, batalhar, estar sempre atento para que os nossos princípios e valores sejam sempre aquilo que venha nos nortear no dia a dia. Então, muito obrigado pelo convite. Eu tenho a certeza que vai ser uma manhã de muita produtividade e que vai daqui sair muitas sementes para que possamos colher esses frutos em breve. Bom, a gente viu que essa eleição, como não era de costume, como não era diferente, não poderia ser diferente, acabou sendo polarizada. As duas candidaturas que vinham ombreando aí na frente se consolidaram. Eu particularmente entendo que o voto útil ocorreu já no primeiro turno. A gente percebe que o candidato Ciro vinha com quase 10% na grande maioria das pesquisas e acabou com 3%. E a Simone Tebet se manteve naqueles 4% que a gente também vinha acompanhando, que seria mais ou menos dessa forma. Mas eu também, com pouco conhecimento que tenho, não sou um cientista político, que esses votos da Tebet também não coadunam, vamos dizer assim, com o voto consolidado do MDB. O voto do MDB, no meu entendimento, já havia migrado para a candidatura de esquerda, porque os grandes caciques do MDB já haviam aberto voto no início, inclusive tentaram até o último minuto retirar a candidatura da Simone Tebet para apoiar já no primeiro turno a candidatura de esquerda. Então, a gente percebe que essa movimentação ocorreu. As pesquisas, mais uma vez, demonstraram não estar, pelo menos, não vou aqui nesse primeiro momento querer julgá-las, mas demonstraram que alguma coisa técnica e científica da forma como estão abordando as pessoas ou da forma como estão conduzindo as perguntas não estão condizentes com a realidade do que vem ocorrendo. Isso já aconteceu na eleição passada e voltou a acontecer. Vamos citar alguns exemplos assim mais próximos da gente. O general Mourão, até poucos dias da eleição, figurava em terceiro colocado. E acabou ficando em primeiro lugar com uma vasta vantagem frente ao candidato Olívio Dutra e uma das que figurava como favorita, Ana Amélia. A gente teve também a amostragem referente aqui ao Rio Grande do Sul, para a candidatura onde o candidato do PL esteve figurando sempre em segundo lugar e acabou chegando na frente do candidato do PSDB. Então, esses recados que as urnas deram mostram que, no mínimo, o que está sendo feito no Congresso Nacional para a investigação dos institutos de pesquisa é o momento certo de se fazer isso. Inclusive, existe um projeto de lei do deputado Sanderson, que esteve na mídia aí, que 15 dias antes das eleições seja proibida a divulgação de pesquisas, porque, na verdade, elas acabam conduzindo o voto de rebanho aquele das pessoas, principalmente assim, vou votar no fulano porque esse aqui já está ganho ou já está perdido. E aí os institutos de pesquisa estão servindo para esse fim, e não para mostrar a realidade. Então, eu acho que porque continuam insistindo na publicação de pesquisas quase que diariamente. Hoje em dia as pesquisas completamente direcionadas avaliam se gosta da fala e promover outro candidato. Então não há segurança nenhuma de que a gente possa confiar hoje, infelizmente, nas pesquisas eleitorais. Houveram, obviamente, várias ponderações dos próprios institutos de pesquisas, mas que os argumentos deles não servem
porque a gente não pode trabalhar com uma pesquisa que esteja sempre, ou seja, utilizando, para o fulano eu utilizei a margem de erro de 5 pontos para baixo, para ciclano eu utilizei a margem de erro de 5 pontos para cima. Então, uma pesquisa que tem 10% de erro, porque esse critério que eles estão utilizando, chegaria a 10% de erro, não deve trazer uma realidade que possa a gente levar a sério na hora de decidir nosso voto. E outra questão que a gente mostra que é um cenário extremamente propício ao público de direito conservador é o fato de ser eleito 80% de senadores de direita e 70% dos deputados de direita. E também, embora em Minas Gerais o Zema, que venceu no primeiro turno, seja do Novo, que é um centro-direita, mas sempre esteve com as pautas de direita muito na ponta da língua, venceu no primeiro turno. E São Paulo também, que a gente via que a esquerda nas pesquisas aparecia na frente, e depois na hora do pega para capar, vamos dizer assim, houve a candidatura de direita, chegou na frente nas pesquisas e com uma vasta margem favorável ao candidato. Ronaldo, não sei se quer fazer algum comentário sobre isso. Quero sim, Alexandre, Jaime, caro ouvinte, eu acho que realmente a eleição já vinha polarizada, mas eu vou, além disso que você falou, dessa questão, desse paradoxo, né, que para o Congresso, tanto para deputados e senadores, nós tivemos aí um avanço aí da direita conservadora, dos candidatos de proposta liberal, e é interessante que se diga aqui o sentido desse liberal, porque tem muita gente que não compreende esse sentido do liberal. O liberal é no sentido econômico, né? O liberalismo econômico. Não tem nada a ver com esse conceito difuso que existe no imaginário coletivo de liberal, no sentido de que tudo pode, de que é adepto às novidades. Não tem nada a ver com isso. O liberalismo está, no seu conceito fundamental, está ligado a questões econômicas, de menos Estado, menos burocracia, menos imposto, e conservador nos costumes. Então é interessante que se diga isso. Então, esse avanço do PL, do Republicanos, de partidos congêneres aí com essas duas ideias de liberalismo e conservadorismo, esse avanço desses candidatos, tanto no Congresso quanto até de governadores, não se refletiu também em votos para o presidente, né? O que é muito, muito estranho, mas enfim. E eu gostaria até também de comentar isso aí, no sentido do... Nós temos aqui o vereador Jaime, que é do Republicanos, veio com a visão dele nesse sentido. Eu acho que foi muito positivo e nós temos que avançar, seja no Congresso, seja no governo, seja nos municípios, para prefeito, para vereador, em todos os aspectos. Porque eu vejo, apesar desse avanço, eu ainda vejo com muito pessimismo, com muita preocupação que nós tenhamos praticamente aí, metade da população brasileira ainda alinhada com essas propostas da esquerda, né, vereador? É verdade, Coronel Ronaldo. Eu tenho 2 pontos aqui para comentar rapidinho aqui. Uma, como o doutor Alexandre estava falando a respeito das pesquisas, porque a tendência das pesquisas ela estava mais preocupada, né, em apontar a pessoa e não o seu plano de governo. Eles estavam mais preocupados ali, estão preocupados se o certo candidato lá é educado, é bonitinho, fala bem, fala mal, exatamente. Mas não estávamos ali preocupados e analisando a questão do plano de governo de cada um. E aquilo que cada um deles... Um dos candidatos não tem plano de governo até agora. Exatamente. Né? Aquilo que ele defende, né? Porque algo também importante, bem como o Coronel Ronaldo estava falando, a questão da liberdade econômica, e exatamente isso. Eu tenho costumado dizer, aonde eu passo, que como nós vamos se preocupar com o assistencialismo se nós não tivermos um bom caixa, né? Não tivermos uma boa arrecadação de impostos. E para que a gente tenha essa boa arrecadação de impostos, é preciso trabalhar e dar incentivo para o produtor
dar incentivo para o empresário, aquele que gera emprego, aquele que gera renda, aquele que gera impostos para o nosso país, para o nosso estado, nosso município. E com isso, com a geração de impostos, de renda e de emprego, vai sobrar dinheiro para que possa atender aquelas pessoas lá na ponta, que é aquelas que realmente elas não têm uma condição de trabalho, uma condição econômica ali para sustentar a sua família. Mas para isso nós precisamos ter essa liberdade econômica, né? E a gente vê os dois lados aí, dá bem para identificar quem está disposto a dar essa liberdade econômica para que a pessoa produza, para que desburocratize um pouco do sistema, para que possa trabalhar e gerar emprego e renda, né? Hoje nós temos no nosso município mesmo uma crescente grande da produção de soja, né, de arroz, a pecuária, né? E, enfim, só que se voltar àquela burocratização que era antes, aquela monte de coisa que cobravam, vai ficar complicado para essas pessoas produzir, né, Coronel? Eu acredito que o senhor pode falar melhor nisso aí. E falando também, para concluir a minha fala nesse primeiro momento, na questão que é bastante estranho isso, eu tenho comentado com as pessoas, de que as eleições, para mim, ela foi bem surpreendente no momento em que a gente foi ver a quantidade de parlamentares de direita que foram eleitos, como bem foi então os números aqui, 80% no Senado, 70% dos deputados, ou seja, o Congresso Nacional todo ele, mais de 70% é de direita, foi eleito de direita. E como se a tendência fosse da população escolher algo de esquerda, automaticamente, do meu ponto de vista, pouco que eu tenho também, seria de todos irem junto. Como que eu posso votar para deputado, para senador de direita que eu não concordo e eu ir lá no meu presidente de esquerda, ou vice-versa? Então é algo bem estranho, né? Não tem muita coerência, né? Não tem coerência. Realmente, se eu elejo um parlamentar de direita, obviamente, por uma questão lógica, eu vou eleger um presidente também de direita, governador, assim vai. Executivo e legislativo não juntos. Mas eu gostaria de fazer duas observações a esse respeito, ainda, das eleições. Primeiro, eu vi muita gente comentando, mas o Nordeste, e eu como bom nordestino, vereador, sou cearense, não tenho nenhum orgulho em dizer, lamento muito que no meu estado tenha tido 60, se não me engano, 67% de votos para a esquerda. É lamentável. Mas também nós temos que observar o seguinte, o estado que mais recebe políticas assistencialistas, ou melhor, a região Nordeste, né? A região mais pobre, mais desassistida, com PIB menor, junto com o norte do Brasil, e é lá que ficou concentrado os votos aí da esquerda. E isso acontece o mesmo para governador, para outros cargos aí também do Legislativo, infelizmente. Mas a gente não pode jogar a culpa no nordestino, até porque a votação do Bolsonaro subiu da eleição passada para cá. E aqui mesmo, na metade sul do Rio Grande do Sul, e no próprio Alegrete, a esquerda ganhou. Então, a gente, em vez de apontar o erro alheio, a gente tem que olhar para o nosso quintal aqui, né? Eu falo nosso porque eu vivo aqui. Então, a gente tem que pensar nisso também. E até algumas similaridades aí, porque a metade sul do Rio Grande do Sul é a metade menos desenvolvida, digamos assim, né? Comparando com a região norte, a região da Serra. E essa vocação pastoril dessa região, com baixo desenvolvimento socioeconômico, com menores oportunidades de emprego e renda, talvez seja uma das justificativas, né? Para essa predominância aí da esquerda. E outra questão também que eu tenho ouvido, a gente observa nas redes sociais, aqueles discursos inflamados da direita, né? Isso eu até acabei manifestando no artigo desse fim de semana, no Jornal Expresso Minuano, o pessoal falando, mas essa eleição só pode ter falcatrua, porque, como o Alexandre bem falou, se em Minas Gerais a maioria do pessoal votou na direita, como é que o candidato da esquerda teve mais votos, o candidato para presidente? Deve ter um treta aí. Bom, o que se sabe é que há desconfiança, prova até agora ninguém tem. E aí vem aqueles discursos, nós vamos virar uma Venezuela, o nosso país não pode ser tomado pela esquerda e as forças armadas não vão fazer nada.
Então, como coronel do Exército, eu me senti na obrigação de externar o meu ponto de vista no jornal e o faço aqui também, né? Se a gente voltar no tempo, em 64, a situação era semelhante ou pior. Nós tínhamos uma aproximação da América Latina como um todo e do mundo com a esquerda, o avanço do comunismo no mundo. E, inclusive, o presidente João Goulart, na época, esteve em Cuba, né? Voltou, se reunia com muitos líderes da esquerda mundial e as tensões aumentaram. E, para resumir a história, naquela época, a imprensa... Semelhante agora. Semelhante. Governos anteriores, né? Exatamente, Alexandre. Era uma situação semelhante. Talvez mais aguda, né? Esse avanço da esquerda, mais claro. Então, imprensa nacional, juntamente com políticos de direita, se mobilizaram com grande parte da população para sair às ruas para pedir o quê? Que as Forças Armadas não deixassem a esquerda tomar o poder no país. E aí, o que aconteceu? O Exército acabou assumindo a direção do país. Se houveram erros, se esse período do governo militar se estendeu além do que era necessário, são questões que devem ser analisadas à parte. Mas a questão que eu quero chegar é o seguinte: após esse momento de que os militares estiveram no governo e devolveram esse governo aos civis, o que aconteceu? O que se observou? As Forças Armadas foram sucateadas, a esquerda voltou ao poder. Guerra das Tesouras. Guerra das Tesouras, exatamente. O teatro das tesouras, né? Partidos que se diziam de centro-esquerda, na verdade era tudo um jogo de cena. Tudo era esquerda, mais ou menos radical. E o fato é que elas assumiram o poder do país e nos últimos 40 anos, né, fizeram isso, sucatearam as Forças Armadas, junto com o apoio da mídia, dos órgãos de cultura, de imprensa, achincalharam as Forças Armadas, né, e a população, o cidadão de bem, o que fez? Nada, ninguém saiu em defesa das Forças Armadas. Né? Então, cobram que as Forças Armadas façam algo. Mas se a culpa não pode ser jogada nas Forças Armadas. Se a metade da população decidir, ou um pouco mais da metade, decidir que o presidente nosso tem que ser de esquerda, as Forças Armadas, como país democrático que nós somos, as Forças Armadas vão acatar, não vão dar um golpe, de forma nenhuma. Né? O erro, a falha aí está justamente na mobilização, na conscientização das pessoas para o efeito nefasto que nós podemos ter no caso de um governo de esquerda. Tomara a Deus que não. Mas assim, ao encontro das falas aí, né, para a gente, antes de concluir, eu poderia pegar agora o foco, a questão da abstenção, e também poderia mostrar alguns números do governo aqui relacionado ao que o vereador Jame falou sobre a liberdade econômica, né? Mas, para a gente focar aqui na questão das eleições ainda, é importante que o senhor e a senhora que está nos ouvindo em casa pare para refletir. Eu costumo dizer que as pessoas são mais experientes ou menos experientes. E a gente teve 35 milhões de pessoas não votaram nessas eleições de primeiro turno. Isso compreende a 20,9% o percentual de pessoas que não votaram. Ou seja, a terceira via estava na abstenção, todo mundo estava querendo discutir se era o Ciro, se era a Tebet, se era a Soraya, quem seria a terceira via. A terceira via acabou sendo a abstenção. E essas pessoas que conseguiram conviver com o regime de 64, conseguiram conviver com o governo de Fernando Collor, de Fernando Henrique, de Itamar, da esquerda e agora o governo atual, tem a maior propriedade para nos falar qual foi o melhor governo. E infelizmente essas pessoas, eu nem vou chamar de mais idoso ou menos idoso, mais velho, isso, aquilo, são as pessoas que têm o conhecimento maior do que de fato ocorreu, que nós. Eu tenho 45 anos, o Ronaldo deve ter um pouco menos, o Jaime um pouco menos. Mas nós temos talvez o conhecimento bibliográfico melhor, mas o conhecimento do dia a dia está com essas pessoas. Então, nós que somos, pelo menos acreditamos que estamos conduzindo para o bem as nossas ações,
nós precisamos que essas pessoas vão às urnas. A gente sabe ali, como nossos ouvintes gostam muito de a gente falar aqui do Decálogo de Nene, a gente sabe que uma das questões que é muito batida é para que as pessoas percam a credibilidade no Brasil, que percam a credibilidade nos governantes, que percam o interesse de votar. E o resultado está aqui. Mesmo com o voto obrigatório, as pessoas estão deixando de ir às urnas. Só que no momento que a gente acaba se omitindo, a gente corre o risco de chegar na frente quem a gente não gostaria que chegasse. E aí eu não vou entrar no mérito de que lado é. Mas esses 20%, está todo mundo preocupado para que lado foi a Tebet, para que lado foi o Ciro, para que lado foi... Não quero saber para que lado vai esses 20%. Esses aqui que vão decidir. Esses aqui que vão poder dizer e vão escolher o presidente no próximo dia 30. Então, o senhor e a senhora que está me ouvindo, não percam a esperança no Brasil. Tudo que está sendo feito, se está ruim, daqui 4 anos pode mudar. A gente não pode, como eu estava ouvindo algumas matérias aí, porque a gente não gosta do piloto do avião, a gente vai querer que o avião caia. E aí mata todo mundo. Só porque eu não gosto do piloto do avião? Não, nós temos que discutir com o piloto, então, pedir para que ele corra menos, faça menos curva, ou enfim, mas que ele continue pilotando a aeronave. Porque sem ele a aeronave cai. Então a gente tem que fazer essa reflexão. O senhor e a senhora que está me ouvindo, que não foi votar, eu vou lhe dizer o seguinte: não é o fato do senhor não ter ido votar nas últimas eleições que o senhor não vai poder votar. O senhor tem uma multa lá para pagar, singela, de R$5. Mas o senhor pode votar sim, o senhor pode ir às urnas, e o senhor tem o direito de ser votado. Eu lembro, meu sogro foi votar, foi uma luta para votar. Ninguém sabia onde é que estava o voto dele. Não, mas aqui não está no caderno extra, no caderno de tal, caderno de tal, caderno de tal. Se ele não é persistente, ele tinha ido embora. E isso aconteceu em várias situações. Outra coisa que é importante que o senhor e a senhora nos ouça. Agora aqui no Rio Grande do Sul mesmo, são 2 candidatos. Então não vai ter fila, vai ser rápido. A biometria que resolveram fazer para cadastrar todo mundo, também agora não vai ser preciso, já cadastraram no primeiro turno. Então vai ser célere. Vamos acreditar no Brasil, vamos mostrar que nós temos posicionamento. A gente precisa das pessoas com maior experiência. Pensem que talvez a gente, qualquer um de nós aqui pode estar votando e não sei, porque todo mundo que está vivo pode morrer a qualquer momento, indiferente de ser mais velho ou mais novo. Mas e aí, se eu faltar? Quem é que vai estar conduzindo o país para uma melhor educação para o meu filho, para uma melhor saúde para o meu filho, para uma melhor infraestrutura, assistência social, enfim? Eu tenho essa responsabilidade. Eu sei que o meu voto, eu posso até errar, mas eu me posicionei. Então, essa fala eu queria muito fazer ao senhor e à senhora que não votou no primeiro turno. Pensem que a decisão está na mão de vocês. A terceira via está na abstenção. E a abstenção pode definir o futuro do país e do Estado do Rio Grande do Sul. Alexandre, pegando o gancho aí da tua fala, na terceira via é algo interessante que muitas pessoas votaram ou foram com a terceira via porque elas pensavam assim, ó, eu não gosto do candidato A, do candidato B, eu não gosto do candidato de direita, do candidato de esquerda que está despontando, porque as pesquisas desde o início foi essa tendência, né? Esses únicos 2. Então aqueles que votaram na terceira via é porque eles não gostavam nenhum e nem do outro. Agora é uma questão de coerência, uma questão de visão. O que eu quero para mim? Eu tenho 2 vias para ir. Eu tenho uma que vai para... É bem simples, para a direita e outra via que vai para a esquerda. Eu tenho uma via que me leva a um terreno rochoso, um terreno de espinho, um terreno de sofrimento, como a gente prova em diversos países por aí. Ou eu tenho outra via que é melhor espaço, melhor caminho e que pode me levar a uma esperança,
a uma visão de futuro, a uma visão de crescimento, a uma visão de liberdade, a uma visão de liberdade de expressão, liberdade religiosa, que eu possa, se eu tenho a minha fé, como o meu caso, que eu prego a palavra, eu posso andar com a minha Bíblia debaixo do braço, pregar a palavra, porque a nós evangélicos, nós cristãos, nós temos uma obrigação direta de Deus, que é pregar a palavra. Agora, nós não podemos obrigar as pessoas, se elas querem pregar, ouvir ou não. Agora, tem um lado que é outra forma, como bem falou o coronel. É um liberalismo total, de algum lado, e uma proibição total em outro lado. E isso já está bem claro, né, nas redes sociais, está bem claro em diversos vídeos. Ontem mesmo eu estava vendo, antes de ontem estava vendo na Record, né, o candidato dizendo que estava apavorado com tantos analfabetos no país. Mas só isso estava acontecendo porque nunca teve um presidente, um governo do país que pudesse, que se preocupasse em investir na educação. Mas esse mesmo candidato que estava falando é um candidato que esteve por 14 anos, ele e os seus sucessores do governo. Então quer dizer que nesses 14 anos também ninguém se preocupou com a educação. E hoje dá pra gente ver isso aí, né? É claramente que a gente vê certas coisas aí que são reflexo de 15 a 20 anos para trás. Então é algo que é uma reflexão que eu deixo também, para que lado nós vamos, qual é o lado que nós vamos escolher? Porque é um lado de liberdade, para nós poder ir e vir, ter a nossa meritocracia, se eu trabalhar, se eu batalhar, se eu sonhar, se eu correr atrás, eu conquistar aquilo que eu quero. Eu posso falar de mim, na década de 90, com 14 anos de idade, meu pai me disse, agora nós não temos condições, tu vai sair e vai buscar o teu dinheiro, vai buscar o teu futuro. E ali eu saí. E fui batalhando, e hoje, graças a Deus, estou conseguindo me autossustentar, vamos dizer assim, né? Pela minha meritocracia. Meus pais não tinham condições na época. Imagina se eu ficasse atrás, me achando de coitado, dizendo, eu nasci assim, eu sou assim, e eu só tenho que esperar do governo. O governo não tem que nos dar nada, o governo tem que nos dar oportunidade para que a gente possa conquistar aquilo que nós queremos. Aí vai o direito de ir e vir, né, um direito de liberdade para que eu possa escolher aquilo onde eu quero chegar. É uma questão interessante isso que você falou, vereador Jaime, porque assim, eu faço a seguinte pergunta, vamos fazer a seguinte reflexão aqui. Será que tem gente querendo ir para Cuba, para a Coreia do Norte, enfim, pensa em qualquer país socialista ou comunista do mundo, não tem. Mas por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Né? Detalhe, lá não tem CLT, lá não tem hora extra, não tem nada. Lá é um país totalmente liberal nesse sentido. Não tem SUS? Não tem SUS, não tem muitas das coisas que a gente inclusive desdenha, direitos trabalhistas, etc. Lá não tem. Mas por que todo mundo quer ir para lá? Porque justamente lá o ambiente de negócio... Os artistas lacradores vão tudo para lá, né? Vão morar lá, né? Mas não vão lacrar lá. Então a questão é, por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Porque é um país liberal, no sentido econômico. Você empreende e você pode ter uma oportunidade grande de crescer. Aqui no Brasil é o contrário. Nós vivemos num país com pouca liberdade econômica. Esse liberalismo não chegou aqui. Então a lei trabalhista, que é uma das mais pesadas do mundo, o Brasil é um dos países que mais tem processo trabalhista, uma burocracia tremenda, né, que sufoca o empreendedor, só dificulta. Agora mesmo lá se eu não me engano, no Mato Grosso, entraram com uma ação lá para diminuir, para postergar o período de plantio da soja. Ou seja, o Estado atrapalhando a vida de quem produz. E aí, contra isso que nós temos que lutar. E o vereador Jaime tocou num assunto interessante no início da fala dele aqui, falando sobre a questão estética. Então tem muita gente que não gosta do atual presidente porque ele dá umas cadeiradas, de fato, às vezes se comunica mal, enfim. Mas nós temos que deixar digamos assim, essa questão estética de lado e olhar os números. O Brasil enfrentou, melhor do que muitos países do mundo, esse caos que o mundo viveu, que foi sanitário, foi um caos econômico, que foi a pandemia do Covid.
seguido agora de uma guerra, e no meio teve uma seca, enfim, graças ao governo, um governo técnico, austero, que apresentou melhoras em todos os sentidos, principalmente os números não mentem, né? Na segurança pública tivemos diminuição de assassinatos, nós tivemos agora a redução do desemprego, aumento do PIB, aumento do investimento externo. Paulo Guedes foi eleito o melhor ministro da economia, concorrendo ao Nobel de Economia. O nosso presidente do Banco Central brasileiro, que foi dado inclusive essa independência no governo, no atual governo, foi eleito o melhor presidente do Banco Central do mundo, né, entre todos eles aí, por ter apresentado saídas melhor do que outros países. Inclusive, muitas dessas ações estão sendo copiadas, inclusive a questão do PIX, sendo copiada até pelos Estados Unidos, né? As medidas que o Brasil tomou. Então, eu acho que contra números não tem como lutar. Infelizmente, o governo pegou um período muito ruim, ao contrário do governo de esquerda lá atrás, que pegou um período um mar de marinheiro, aquele ótimo, né, com vento em popa, com as commodities, o boom das commodities, vendia muito ferro para a China, enfim, muito petróleo, e o pessoal ficou com essa impressão, ao meu ver, daquele período, que foi um período bom, mas esse período foi bom para o brasileiro não em virtude do que era feito aqui dentro, no governo, mas em virtude do cenário internacional, que hoje é ruim e tende a piorar. Acabei de ver aqui que o Putin, presidente da Rússia, pode decretar nas próximas 24 horas a guerra total à Ucrânia. Ou seja, se já está ruim, pode piorar. Então o cenário internacional é ruim, né, velho? Coronel, e falando de números, interessante destacar que em 2020, ali no início da pandemia, com o fecha tudo e a economia se vê depois por a maioria dos governadores da esquerda, o desemprego ele chegou a 13,5%. E este ano, no primeiro semestre, ele já fechou com 9%, pouco mais de 9%. Né? A expectativa é que me fugiu agora, a inflação feche com menos de 7% agora no final do ano, dezembro. Menos que os Estados Unidos, ou seja, pela primeira vez, né? Pela primeira vez, ou seja, o nosso país ele está a caminho para um crescimento, já está no crescimento, né? E nós não podemos parar isso aí, né? Deixa eu passar alguns números, então, já que a gente está falando dessa questão aqui. Esses dados que eu peguei ontem, o Brasil tem o maior número de brasileiros trabalhando, 102 milhões. Menor número de desemprego nos últimos 7 anos, 9,1%. Mesmo com toda a pandemia e com a guerra que a gente está falando. Mais de 5,5 milhões de empregos criados após a crise mundial. Recorde de empresas abertas, 8,1 milhões. Menor índice de criminalidade dos últimos 20 anos. Agora, para ver, está chegando 35 milhões de litros de diesel vindo da Rússia, naquela visita tão criticada lá, né? E que hoje vai possibilitar que haja uma maior concorrência e maior de oferta no mercado, porque o diesel, a gente estava correndo risco de racionamento. Então isso vai fazer com que o valor do diesel despenque, que com isso o valor do frete despenque. Agora, por exemplo, o querosene também vai ter uma baixa divulgada pela Petrobras, querosene de avião. Então também tudo isso vai acabar chegando na cesta básica do brasileiro, que a gente sabe que é o que hoje está apertando o calo de todo mundo. Então, claro que a gasolina, hoje nós temos a gasolina mais barata do mundo, e isso a gente não pode desconsiderar, né? Hoje nós temos a sexta menor inflação do G20. Nós estamos com inflação mais baixa que os Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia e Alemanha. Inédito isso. Quando que nós diríamos que isso ia estar acontecendo, né? E agora também, gente, é importante ser essas informações, muitas pessoas não sabem. Hoje em dia, as pessoas que têm o Auxílio Brasil, eles podem tirar um empréstimo consignado.
senhora e a senhora que está nos ouvindo aí, o que é o empréstimo consignado? É um empréstimo que o servidor público tira com juro mais baixo porque sai descontado no contra-cheque. Então, quem tem o Auxílio Brasil, ele pode vir ali tirar um dinheirinho até para investir, né? De repente, quem é autônomo, vende aí de casa em casa, enfim, tem o seu negócio aí, pode tirar um dinheiro ali para dar uma reforçada no seu capital ali do negócio, através de um empréstimo consignado com juros mais baixos. Também outra questão que é importante, que o senhor e a senhora que está nos ouvindo, existe aí, passando de boca em boca, que a pessoa que tem um benefício do INSS não pode receber o Auxílio Brasil. Isso não é verdade. A pessoa pode sim receber o Auxílio Brasil. Inclusive aqueles que vierem a ser empregados agora, logo em seguida, podem também ficar por um tempo ainda recebendo o Auxílio Brasil, até que a gente consiga atingir a tão esperada normalidade. Então, são situações que a gente precisa sim falar, e não é isso nem por aqui é questão de eleição, é questão que todo brasileiro tem que pensar que a gente precisa sair dessa. A pandemia veio para ficar, quer dizer, a pandemia não, o coronavírus, a pandemia já passou. A gente vai ter que se adequar a essas situações. Agora, para isso, a gente tem que ter um piloto do avião que vá conduzir para o lado que a gente pretende e que a gente espera e que os brasileiros, aí a escolha cabe ao brasileiro, a quem está nos ouvindo. Eu tenho minha preferência, o Ronaldo tem a preferência dele, o vereador Jânio tem a preferência dele, cada um tem a sua. Agora, só a única coisa que eu peço, avaliem, leiam, estudem. Nós temos situações próximas. Eu estava dizendo lá, Uruguaiana teve um resultado diferente de Alegrete, eu tenho certeza, a economia, o povo é mais ou menos parecido. Mas o convívio com a Argentina foi determinante. Ah, com certeza. O convívio com a Argentina foi determinante para decidir quem sairia vitorioso nas urnas uruguaianas. E a Argentina já está passando fome, né? Não tem a menor dúvida disso. A Argentina, as prateleiras, se vai no mercado, as prateleiras são vazias. Vou dar Por quê? Exatamente porque taxaram o produtor e criaram inúmeras dificuldades do produtor trabalhar e produzir. Coisa que não aconteceu aqui conosco. Agora eu vou fazer uma última questão antes de passar para o Coronel Ronaldo. A Nicarágua prendeu agora um bispo lá. A Nicarágua fechou uma rádio católica e fechou algumas TVs lá do estado que não estavam dizendo aquilo que eles gostariam. Aqui nós não temos um presidente, nós temos um ministro do STF que está tentando fazer isso. E esse ministro do STF está a favor do sistema. Então essas questões que a gente tem que parar e tem que analisar na hora de tomarmos a nossa decisão. Fazendo um paralelo aí, Alexandre, engraçado, você tocou nesse assunto, eu achei interessante. Uruguaiana, que convive ali lado a lado com o caos argentino, desse governo esquerdista lá da Kirchner, companheira aqui do presidente Fernandes lá, quando o Lula estava preso, né, inclusive se manifestou. Então, eles vendo esse caos aí econômico que está se instalando lá na Argentina, optaram pela direita. O mesmo aconteceu lá em Roraima. Lá no extremo norte do Brasil, o coronel está falando, onde no extremo norte o pessoal convive com a Venezuela, né? Então o que acontece? O pessoal lá também votou maciçamente na direita, né? E eu gostaria de passar aqui para o vereador Jaime e fazer a seguinte observação, complementando o que o Alexandre falou, né? Que a esquerda se alinha com as pautas de ideologia de gênero, com censura, com regulação, com imposto, etc. Mas a Nicarágua, diga-se de passagem, quem faz isso lá é Daniel Ortega, o presidente recém-eleito, que é amigo de quem, vereador? Você consegue, né? Amigo do nosso candidato da esquerda. É interessante observar nesse comentário do Coronel Ronaldo, Alexandre, nas questões das igrejas. E eu tenho conversado com as pessoas e dito o seguinte: as pessoas dizem, mas o candidato Bolsonaro é estúpido, é mal educado. E eu digo o seguinte: eu não defendo o Bolsonaro, a pessoa do Bolsonaro, mas eu defendo as bandeiras que ele me defende.
eu tenho a certeza que quando chegar na mesa dele lá um projeto de ideologia de gênero, por exemplo, ele vai vetar. Se chegar no Bolsonaro lá um projeto de fechar a igreja, ele vai negar, porque ele defende as bandeiras que nós, povo cristão, defende. Então eu acho que é isso que a gente precisa observar também. Eu não preciso gostar da pessoa A ou B. Eu preciso ir de acordo com aquilo que ele me defende, né? Então eu acho que é dessa forma que nós temos que chegar, como voltando a únicas duas vias que nós temos hoje, né? Que é a direita e a esquerda, a gente analisar bem esses princípios e valores aí, quem são aqueles que defendem. Se eu defendo a palavra de Deus, eu prego o que a Bíblia me diz que eu pregue, né? Eu preciso também defender aquele que acredita no na minha crença. Vou passando para ti, Alexandre, que acho que nós já estamos... Então tá, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Queria muito agradecer, em especial, a participação do vereador Jaime, que não está costumeiramente aqui, dizer que essa porta está aberta também para sempre que ele tiver trazer notícias ao encontro da comunidade. Quero convidar agora no domingo a mateada lá do Grupo Elite dos Caminhoneiros, lá na Praça do Bebedouro. Dizer para o meu amigo Hélio Alves que eu estou esperando ele de braços abertos na primeira divisão. Seja bem-vindo tão breve aqui para a gente voltar a nos confrontar aqui, poder tocar flauta um no outro. Agora eu estou numa posição de que eu não posso me prevalecer, né? E desejar um bom sábado e um abençoado domingo a todos. E nós poder garantir os 6 pontos, né? Abraço a todos. Cara, não sei se eu alcancei a expectativa, mas que a conversa estava boa, tava, né? O objetivo